Olá, pessoal. Meu nome é Orvílio Galon, professor Galon de língua portuguesa. E eu vou trabalhar com vocês agora sobre o emprego dos porquês. Como se empregam os porquês em frases. Nós temos aqui algumas estratégias que vão auxiliar bastante. Por exemplo, nós temos o primeiro porquê separado e com acento. Ora, quando é que eu emprego o porquê separado e com acento? Esse porquê ele só pode aparecer em final de frases. Frases que podem ser interrogativas ou frases que podem ser não interrogativas. Por exemplo, se eu digo assim, não foste à reunião por quê? Só pode ser esse aqui. Ele está batendo no ponto final. Um outro exemplo. Ele desistiu da faculdade e não sabemos por quê. Volta a ser junto ao ponto final. De maneiras que a regra é muito clara. Separado com acento, usado, empregado em final de frases. Sejam elas interrogativas ou não. Maravilha. Esse que parece estranho e até parece mais difícil não é. Talvez seja o mais fácil. Primeiro, ele só pode ser substantivado. Quando ele aparece junto com o chapeuzinho, é porque ele é substantivo. Por exemplo, eu estudei os porquês, porque precisava sabê-los, tal. Eu estudei os porquês. Ele não disse o porquê de tal atitude. Ótimo. E aqui há um macete para você nunca errar isso aqui, ó. É o único que aceita ir para o plural. As outras formas de porquês não tem plural. Quem tem plural é o porquê junto com acento. E é claro que ele tem plural por quê? Porque ele é um substantivo, né? Eu estudei o porquê, eu estudei os porquês. De maneiras que para você não se atrapalhar, o junto com o acento é sempre quando você consegue passar a frase para o plural e ele também vai ser pluralizado. Tranquilo. Então, separado com acento, junto ao ponto final. Junto com o acento é o único pluralizado, é substantivo. Esse é o mais comum, o mais usado, mas também o mais simples de todos. Junto e sem acento. Ele é, na verdade, uma conjunção e usado basicamente para respostas, explicações, fundamentações. Muito usado nas redações, quando o aluno faz a parte de fundamentação do seu ponto de vista. Se eu digo assim, olha, ele não foi à assembleia porque teve um mal súbito. Olha, estou explicando por quê. Agora eu posso inclusive iniciar a frase com ele assim. Porque não queria dar entrevistas, simulou uma viagem. E aí cuidado, que dá a impressão de que, mas está no início. Não importa. O que se está fazendo apenas é a inversão da frase. Veja, ele saiu da cidade porque não queria dar entrevistas, que é a ordem direta. Faço a inversão. Porque não queria dar entrevistas, saiu da cidade. Que na verdade é exatamente a mesma coisa, apenas a inversão da frase. Maravilha. E o pavoroso, aquele que demanda um cuidado maior, sem dúvida, é o separado e sem acento. Por que eu digo que ele requer um conceito e que nós tenhamos uma atenção maior? Pelo seguinte, ele agora não é empregado em apenas uma oportunidade. Ele aparece em 3 circunstâncias. Ó. Primeiro, separado sem acento, usado em frases interrogativas. Frases interrogativas diretas. Por exemplo, por que não me acordou antes? Uma pergunta feita diretamente. Por que tantos se dirigem ao mesmo local? Uma pergunta de forma direta. Outra pergunta direta poderia ser: por que tantas pessoas sofrem do mal da solidão? E assim por diante. Então, tranquilo. Esse e esse. Vamos ao segundo caso, que talvez seja o que define o maior número de questões. Ó. É quando ele aceita ser trocado, substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Por exemplo,
Enormes foram as transformações porque passou a humanidade. Enormes foram as transformações pelas quais passou a humanidade. Um outro exemplo. Grandes foram as dificuldades porque passei. Troca. Grandes foram as dificuldades pelas quais passei. Então, frase interrogativa direta, admite a substituição por pelo qual, pela qual e o plural, beleza? E por fim, ele ainda admite ser trocado pela expressão inteira, o motivo pelo qual. Exemplo, não compreendo por que circundar os cemitérios com grades. Não compreendo o motivo pelo qual circundar os cemitérios com grades. A UPF fez essa frase e ela estendia dizendo assim, não compreendo por que circundar os cemitérios com grades. Os que estão dentro não podem sair e os que estão fora não querem entrar. Que é uma explicação meio besta, mas que vale a pena. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até uma próxima oportunidade.